Na antiga aliança, você tem que entender uma coisa: na antiga aliança, a tendência do homem era pecar, porque o homem estava vitaminado para o pecado, porque a lei é a força do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, diz lá: a lei é a força do pecado. Então o homem estava vitaminado para o pecado. Aí veio a nova e eterna aliança. Veio Cristo matando a lei, tirando o meio de nós, nos resgatando da lei, para nos transferir a luz do Evangelho. Você hoje está no Evangelho, você está em Cristo, você está na luz, você está na verdade. O sangue de Cristo te purificou de todo o pecado. Agora o versículo 8, que muitos pegam esse versículo fora do contexto e ele usa para dizer que tem pecado. O texto em cima está dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de bode, amado, purificava alguém dos pecados? Não! Ele está fazendo aqui uma referência àqueles que viviam por obras, quando se aproximavam diante de Deus. Todos aqueles que se aproximavam de Deus pelas obras da lei, ele se via como um pecador, sim. Nós que estamos na nova aliança, nós temos que se ver como pecadores, senão nós não praticamos a verdade, porque senão nós não andamos na luz. Se o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, você tem que crer nisso. Aí ele continua dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, olha, presta bem atenção, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, pastor, você pegando esse texto aqui sozinho, você tem que falar então que você tem pecado, senão você é mentiroso. Mas o cordeiro que João disse que eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Meu Deus! Como é? E nós vamos ver outros textos mais abaixo, você vai falar: meu Deus, que negócio é esse? Como é que as pessoas, o santo apóstolo, o profeta João está dizendo que eles têm pecado? Quem dizer que não tem pecado? Quem se aproxima de Deus pelas obras é um pecador realmente. Mas quem está na graça de Cristo, escondido na graça de Cristo, você é purificado, você é santo, é puro, por causa da obra de Jesus. Esses homens viveram na antiga aliança. Eles já nasceram de berço na antiga aliança. Eles sabiam que o homem era cheio de pecado. Mas nós ministramos aqui semana passada que o apóstolo Paulo falou: quando éramos pecadores, quando éramos fracos. Como ele vai contradizer o que Paulo disse e vai se contradizer aqui também? Logo você vai ver. Vou repetir o 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu pergunto para você: no primeiro dia, quando eu ouvi a palavra nova aliança e me aproximei de Deus, eu confessei os meus pecados. Na lei, as pessoas confessavam um ano e depois voltavam outro ano. Está vendo como que a gente tem que compreender a escritura? Como era na lei? A pessoa confessava uma vez, depois confessava de novo e ficava confessando. Todo ano ia lá, confessava diante do sacerdote, o sacerdote fazia aquela administração toda para não remover o pecado, porque sangue de touro de bode é impossível remover pecado. Hoje eu e você já confessamos o nosso pecado. Aleluia! Nós já aceitamos a Cristo como nosso Salvador, já rompemos com a lei, já rompemos com o mundo, com Satanás. Agora vamos ficar confessando por resto da vida os pecados que Cristo já nos perdoou, igreja. Aí o verso 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, como eu vou falar que eu cometo pecado? Como é que eu vou dizer que eu cometo pecado se Cristo tirou o pecado de mim? Aí continua aqui: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Qual é a palavra que tem que estar nas pessoas? O Evangelho. Então todos aqueles que se aproximam de Deus tem que realmente confessar os seus pecados, mas uma vez só, porque ele aceitou o sacrifício de Cristo. Naquele momento, o sangue de Cristo, você está andando na luz, você está praticando a verdade, o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado.
fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso é o homem que se aproxima de Deus pelas obras. Ele se aproxima diante de Deus querendo fazer para viver. Agora vamos ver um texto aqui mostrando Atos capítulo 22, versículo do 14 ao 16. Vamos lá. Atos 22. Olha o que diz. Atos 22, versículo 14 ao 16. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Preste bem atenção. E esteja com o coração aberto para você compreender. Aleluia. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Aqui é Ananias falando para o Saulo. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Verso 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Você está vendo? Ali Paulo, vindo da lei, estava cheio de pecado. Aí Ananias está explicando para ele: Paulo, Jesus Cristo te apareceu e te escolheu. Agora vai, invoca o nome do Senhor, recebe o batismo para a purificação dos teus pecados. Agora, o sangue que ele estava recebendo, o sangue que Paulo estava recebendo, era sangue de touro de bode, que precisava todo ano ir lá, amado? Não! Ele estava recebendo o sangue de Cristo. Por isso que Paulo, várias vezes nas suas cartas, diz: Ele nos perdoou, Ele pagou a dívida, Ele nos purificou, eu não devo mais nada a Deus. Glória a Deus. Agora, tem mais um versículo. Mateus 3, como provando que quando Paulo ali foi para ser batizado, ele já confessou seus pecados uma vez só. Qual foi o pecado que ele confessou? Com certeza ele falou: Deus me perdoa pelo que eu fiz, pela morte de Estevão, das coisas erradas que eu fiz, estou sendo lavado pelo teu sangue. Acabou ali, ele esqueceu tudo. Acabou. E ele continuou seguindo em frente pregando o Evangelho. Aí você não vê mais nenhuma oração dele: Pai, perdoa meus pecados, porque não pode orar dessa maneira, senão ele vai pisar no sangue de Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 4 ao 6. Vamos lá, abre aí e acompanha. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Usava João vestes de pelos de cabelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3:4, agora o 5. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Verso 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Você está vendo? O batismo é uma confissão, amado. Você, quando se aproxima de Deus pela nova e eterna aliança, você ali se arrependeu de tudo que você fez. Você tem que esquecer, naquele momento que você aceitou a Cristo, a sua nova aliança, foram perdoados todos os seus pecados. Você não precisa, grave bem isso, amado. Você não precisa dizer, se você fala: mas aqui está escrito, pastor, quem disse que se não dissermos que não temos pecado, fazer um mentiroso? Aquele que se aproxima diante de Deus pelas obras. Mas aquele que recebeu a Cristo, foi purificado de todos os pecados. Você não precisa toda hora, todo dia, quando você acorda: Senhor, me perdoa de pecado, me perdoa, porque Ele já te perdoou. Você está andando na luz, você está praticando a verdade. O sangue